abades. Todos nós já ouvimos falar do abade de Priscos por causa do pudim, e para muitos certamente não é novidade que o abade do pudim não fazia só o pudim, era um gastrónomo de excelência, aliás convidado pelos arcebispos, por aristocracia aqui do Entre Douro e Minho, sempre que vinha um ministro, o próprio rei, o núncio apostólico, alguns bispos, era convidado para fazer o repasto. Portanto, era alguém muito interessado por gastronomia, pelas artes, correspondia-se com muitas revistas francesas de gastronomia, atualizava-se, aproveitava algumas viagens para comprar alguns utensílios que não existiam em Portugal. Portanto, era um homem, um gastrónomo de excelência, podemos dizer. Há muitas receitas feitas pelo abade de Priscos, não apenas o pudim. Portanto, o bacalhau também é conhecido, completamente conhecido, mas há muitas outras receitas. Inclusive, quando fazia esses jantares, esses repastos faziam o menu em francês, como era norma, inspirado pela gastronomia francesa. Bem, portanto, mas ficamos a saber aqui também neste sentido interpretativo que não foi só o abade do pudim, Manuel Joaquim Machado Rebelo, que esteve aqui 47 anos, que foi o último abade do lado de Priscos, ainda existiam as colaturas, era preciso um concurso para ser pago, e tinha outras paróquias na sua dependência. No caso de Priscos, chegou a ter 2 paróquias na sua dependência, por isso era uma paróquia importante da apresentação da mitra e não do cabide, portanto também já tinha uma distinção. Quem fazia a visitação era alguém enviado pelo arcebispo ou o próprio arcebispo. E portanto São Mamede de Cesures e São Tomé de Moimenta pertenciam a Priscos. Portanto tinham abades encomendados na dependência do abade de Priscos. Portanto, era uma paróquia importante, continua a ser. E portanto São Mamede de Moimenta, São Mamede de Cesures hoje é uma paróquia independente, pertence ao arcebispato de Famalicão, mas São Tomé de Moimenta pertence ao território de Priscos, está assumida por Priscos desde 1599, quando foi extinta. Aliás, ainda existe o lugar de São Tomé de Moimenta, sim, ali no outro lado da Estrada Nacional. Que agora é território de Priscos. Exatamente. Ora bem, e lembrar também que Priscos não pertenceu sempre a Braga, portanto, estamos habituados a Braga, era um senhorio eclesiástico, como sabemos, desde 1112 até 1690, tinha a cidade de Braga e o seu termo, mas o seu termo não era exatamente o território do concelho de Braga, porque as freguesias do Couto de Tivais passaram para Braga, do Couto de Pedralva, do Couto de Arentim, a freguesia de Espinho, que pertencia a Guimarães, também passou para Braga, e particularmente uma série de freguesias aqui desta zona do concelho pertenciam à comarca de Barcelos e passaram para Braga apenas em 1836. É o caso de Priscos, pertencia à comarca de Barcelos, na Idade Moderna. Na Idade Média pertenceu às terras de Penafiel de Bastuço, que era um castelo que administrava, era um senhorio que administrava este território, grande parte deste território. O castelo de Penafiel de Bastuço fica até no lado de Braga, mas a maior parte do seu território era dos atuais concelhos de Famalicão e de Barcelos. Portanto, e Priscos pertenceu a Barcelos até 1836, podemos dizer. Portanto, mas como eu estava a dizer, dos abades célebres, convém dizer que antes do abade do Pudim houve um outro abade muito célebre, citado no Portugal Antigo e Moderno, do Pinho Leal, citado no Minho Pitoresco de José Augusto Vieira, citado pelo Camilo Castelo Branco, que foi o Luís António Pereira, que foi abade no século XIX, por aí, que foi um daqueles sacerdotes que mandou as guerrilhas na revolta de 1846. Já sabemos que todo o Entre Douro e Minho era miguelista, apoiava o Dom Miguel convictamente, igreja e nobreza, e povo também, aclamavam o Dom Miguel. O Dom Miguel perdeu a guerra civil contra o seu irmão Dom Pedro IV, que na verdade não tinha legitimidade ao trono, mas acabou por ganhar a guerra, e aqui nunca se conformaram. Portanto, no fundo, as leis sanitárias foram uma oportunidade para uma revanche por antigos guerrilheiros miguelistas e pela igreja. Portanto, muitos sacerdotes lideraram guerrilhas, antigos militares miguelistas e muitos padres. Portanto, imensos, eles são citados nos livros de história. O padre Casimiro ficou célebre, de Vieira do Minho, porque a família dedicou um romance, mas sabe-se que o de Priscos foi um dos mais ativos. Andava em comandar guerrilhas, o general MacDonald, quando passou aqui por Braga, quando entrou no território braganense, ele seguiu logo com a sua guerrilha à frente. Portanto, isso está, o João Batista Vieira Gomes documentou isso muito bem, portanto, e ficou célebre, tão célebre que é citado em todos os exemplares monográficos da época, e pelo próprio Camilo Castelo Branco, que até se inspirou nele também para uma das suas personagens da Basileira de Prazins. Entra lá um abade de Priscos que o falso Dom Miguel vai declarar, não sei se já leram a Brasileira de Prazins, vale a pena, vai declarar bispo de Coimbra.
e, portanto, um célebre abade, e eu penso que temos aqui os belíssimos ilustrações do César Figueiredo, e vamos poder vê-lo. Depois temos o Gaspar Teixeira de Carvalho, que foi o abade da nova igreja deste templo aqui, que é de 1798. Que foi chantre do Cabido também. Também temos um abade prisco que foi reitor do Seminário de São Pedro em 2 ocasiões, no século XVII, João Rodrigues Rego da Rocha, e também o Luís Manuel António Alves Pereira, que foi vigário-geral do Cabido da Sé. Portanto, também mostra que por aqui passou sempre gente muito importante. E finalmente, mas muito importante, o padre Arturo Lopes dos Santos, que teve aqui 60 anos, e que, acima de tudo, ainda hoje memorado pelas gentes de Priscos como um homem bom, um homem próximo, um bom exemplo do pastor, um verdadeiro pastor, que deixou muita saudade aqui às gentes de Priscos, que está ali um busto dele lá fora, e, portanto, 60 anos desde 39 a 99, certo? E não podemos deixar de falar, porque Priscos tem-se dado a abates célebres, e não podemos ocultar um dos mais célebres, que é o Padre João Torres. Eu lamento muito. Eu queria colocá-lo na lista, ele não quis, mas eu acho que vai ficar na história desta comunidade por tudo que já fez e o que vai fazer ainda, tenho a certeza.